Boa tarde, gente. Meu nome é Eduardo. Minha formação é em Sociologia, tá? E aqui no campus Itaperuna eu trabalho como professor de bastidor, como ele disse aqui, né? Eu sou um técnico em assuntos educacionais. Minha função é ficar fazendo com que tudo esteja certinho para na hora que isso aqui aconteça, né? A gente tudo nos conforme. Bom, eu fui também um dos responsáveis pela submissão do projeto de agroecologia do campus. Confesso que não coloquei muita fé que seria aprovado, exatamente por não ter um caráter agrário aqui no campus, né? Mas embarquei na ideia porque eu acho que a agroecologia hoje é uma das grandes pontas de lança de militância que a humanidade precisa estar caminhando e trilhando. Mas eu queria antes, não vou contar muito a trajetória do projeto, o Adriano falou, eu queria agradecer a presença do Regis, do Luiz, do Pedro e do Paulo e falar da importância, quando eles batem no peito, eu acho bonito, cara. Eu sou agroecólogo, todo mundo já tinha ouvido falar que existe o agroecólogo, né? Por que eles não são agrônomos ou engenheiro agrícola? Engenheiro o quê, Daniel? Engenheiro agrícola, né? Sim, engenheiro agronômico, engenheiro agrícola, agrônomo, né? A gente brinca, aí quem está no movimento, que o que a agronomia virou hoje? O que um agrônomo formado virou hoje? Ele é um vendedor de veneno. Ele sai diretamente da faculdade, desculpa quem é agrônomo daqui, tá, gente? Eu sei que nem todos seguem para essa linha, mas a gente sabe que é assim. Eu sou de Iguaçuí, ali do lado do campus de Alegre, né? O campus formou agrônomos por várias gerações. Eles saem já contratados para serem vendedores de agroquímicos, tá? Principalmente de biocidas. E aí, quando a gente consegue no Brasil fazer que uma ideia, né, que é sustentada principalmente lá fora, você tem o Glisman, o Caporal, o Altieri, digamos assim, os pais da tal ciência, que a agroecologia, gente, eu acho que uma das coisas que o Regis vai falar até um pouco mais que o Luiz, é o seguinte: a agroecologia, pouca gente... Vocês sabem o que é agroecologia? Né? Eu vou numa feira agroecológica, né? Existe feira agroecológica. Na verdade, o que o pessoal que criou esse termo defende, que a agroecologia ele é um enfoque científico, tá? Que vai na contramão do que a gente está acostumado a ver dessa ciência cartesiana toda divididinha, química, matemática, agronomia. Não, é um enfoque científico que busca agregar conhecimento de todas as ciências e principalmente os conhecimentos populares não sistematizados. Se a gente pensar que a China, a Índia, né, tiveram agricultura por milhares de anos sem necessitar de insumos químicos da forma como é hoje, né, e sem degradar tanto o meio ambiente, então é que dizer que o agricultor, né, no seu conhecimento tradicional, tem muito que ensinar para a ciência de academia, né? A ciência que faz mestrado, doutorado, que fica preso dentro de uma sala de aula, mas muitas vezes quando precisa ir lá para o movimento, para a prática, ela não sabe nem cavar o berço de uma bananeira, né? A gente não chama de cova mais, né? Cova é onde a gente coloca a gente morta. Na agroecologia a gente também politiza nossas palavras, né? Então quando a gente vai colocar uma vida, a gente põe num berço, né? A gente não põe nosso veneno no bercinho, e não na cova. Na cova é quando a gente morre, né? Então a agroecologia, eu acho bacana os dois representantes estar aqui, porque o Brasil, gente, né? A gente fala, e aí eu remetendo ao meu amigo Adriano, que é nacionalista, a gente fala muito mal do Brasil. O Brasil não vai para frente, o Brasil não presta, mas o Brasil ele é uma referência hoje em termos de cursos de agroecologia, do movimento de agroecologia no mundo. Apesar dos teóricos serem todos lá de fora, né, da Universidade da Califórnia, o Altieri ser chileno e dar aula nos Estados Unidos, hoje a gente tem tecnólogos, bacharelados, né, em agroecologia, coisa que a gente não vê em outros países. Então a gente costuma falar mal do Brasil, mas a gente também tem, né, nossos méritos, tá? Então esse movimento, ele é um movimento muito importante. E aí eu vou falar um pouco da minha trajetória, como é que eu entrei nessa de agroecologia. O resto falou, por que um sociólogo e um físico, né, vem aqui no nosso campus rural, vão falar de agroecologia? Estudei sociologia, né, pesquisa científica e tal, e num determinado momento
foi aprovado um projeto de extensão nosso. Era um projeto de extensão, a importância da extensão, como é que mudou o que eu sou hoje. De dar uma assessoria, era um projeto de consultoria para um assentamento rural que tinha que ser agroecológico. Ele não tinha outra saída, porque ele estava numa área de APP, na verdade era um resíduo de um presídio de São Paulo, o Alckmin não sabia o que fazer, dá esse fundo de presídio aí para os caras fazerem um assentamento aí. E fizemos. Como era 80% era floresta e não podia ser devastada, aí ficou a coisa do assentamento agroecológico, ou seja, né, colocar lá 20 famílias para produzir uma forma diferente. Então dali eu comecei a buscar e entender uma série de coisas que hoje me faz caminhar e trilhar a minha jornada junto com os colegas, os companheiros aqui. Uma das coisas importantes de se falar, né, quando eu falei que a gente não tem agrônomo na mesa, e seria interessante ter agrônomos na mesa, é porque quando você faz um curso de agronomia hoje, você estuda um pacotão, o pacotão da tal da Revolução Verde, que é uma forma de se fazer agricultura, tá? E baseada geralmente no quê? Na grande propriedade de terra, em maquinários extremamente caros e custosos e numa relação, aí levando a ciência científica, a muito mais inputs do que outputs, ou seja, né, em termos de linguagem científica, aí, que eu sei que a maioria é estudante, é bom se familiarizar com esse tipo de linguagem também. Tem muito mais entrada de energia do que saída. Dá um exemplo, Eduardo. Uma lavoura de milho hoje, se você colocar a quantidade de energia que foi gasta para mover os tratores, para sintetizar o nitrogênio, porque o nitrogênio é sintético, gente, tá? E usa-se mais ou menos em termos 3% da energia mundial de combustíveis fósseis, ela é usada para sintetizar o nitrogênio do ar. Não renovável. Né? Que é o método do Carl Bosch, sabe? Bosch, aquela marca, né? Então, eles lá na Alemanha, eles conseguiram, naquele período entre guerras, a necessidade de hidrogênio, sintetizar um método de extrair nitrogênio do ar, tá? Para ser usado na fertilização. Era usado para fazer bomba, na verdade, mas aí se adaptou para a agricultura, né? A agricultura da Revolução Verde, inclusive, é uma grande adaptação da indústria de guerra, né, gente? Tem que ser falado. Vocês já repararam? Quem já viu um John Deere, um New Holland, uma colheitadeira daquelas gigantescas? Alguém já viu uma colheitadeira do tamanho dessa sala de aula? Aquilo é um tanque adaptado, gente, tá? Um blindado adaptado para a agricultura. Se você vê todos os agentes biocidas hoje, né, o esfoliante laranja, a família dos DRIM, Eudrim, que já foram proibidos no Brasil, né? Nossa, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, tá, gente? É importante dizer que a Bayer, por exemplo, vende agrotóxico aqui que não vende na Alemanha. Desde 2008. Desde 2008. Importante ressaltar que quando você produz café, na época eu fui produtor também, eu tentei enveredar pelo café orgânico, os compradores alemães, né, quem determina é a Bolsa de Chicago, mas a maioria dos compradores do mercado de café é alemão. Eles não aceitam café que tenha resíduo de Bagiston, a gente chama de Bagiston, né? Que é um agrotóxico vendido pela Bayer, que é um biocida assim, cara, que você não pode consumir a mandioca, tá? O aipim que é plantado naquela lavoura, ele deixa resíduo. Você não pode consumir nem o animal que comeu aquilo dali, tá? Há casos de envenenamento, de gente que foi caçar, comeu um tatu, comeu em lavoura recém-pulverizada, que morreu. Tá bom? Então hoje a agronomia, a ciência, gente, é muito importante dizer isso, a ciência, ela não é isenta, igual a gente tenta colocar. A ciência, ela é ideológica, ela nasce num contexto. Então a agronomia, ela nasce num contexto também, de ascensão do capital. Então quando você chega numa faculdade hoje de agronomia, você vai estudar um jeito de se fazer agricultura, certo? E é o jeito do grande capital. Né? Hoje, semana passada, a gente teve além de todas as notícias monstruosas que a gente está vendo de desmonte dos serviços públicos no Brasil, e as reformas que estão para passar, a gente viu uma notícia mais monstruosa para quem consegue interpretar, que foi a fusão da Bayer com a Monsanto, gente. Isso é um projeto. Isso, infelizmente, tá? Não é teoria, não é paranoia, é um projeto de dominação, né? Quando a gente tem
organismos modificados em laboratórios, né? Tem gente que contesta aquele termo organismo geneticamente modificado, e o agricultor, quando ele melhora o cultivo dele, ele está alterando o gene, é alterado em laboratório. Que são estéreis. Alguém planta aqui? Alguém tem família que planta, de agricultor, que planta o tal do milho híbrido? Você tem? Seus pais plantam milho hoje em dia? E ele compra na loja ou ele tem a própria semente que ele guarda todo ano? Compra na loja, né? E é exatamente isso que eles querem, gente. Imagina o dia que eles vão falar, não, a semente agora, o quilo da semente de milho híbrido vai custar R$50, tá? R$100. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então você fica sem plantar. O seu principal cereal hoje no Brasil é o milho, por falta de cultura agrícola também. Porque o que a agroecologia, que a gente vai entrar, o que ela ajuda a ensinar também é que você reconheça o seu meio e a partir dali você adapte suas culturas também. Né? A agronomia é muito baseada no monocultivo. Então a gente chega numa área, vou plantar milho, mesmo que a terra, o ar, a água, o local não tenha vocação nenhuma para aquele tipo de cultivo, se a empresa determinou que aquele cultivo que vai ser imposto é aquele que vai ser feito. Vocês entenderam? Então eu vou ter que gastar muito mais energia do que produzir. Como eu estava falando, por exemplo, a quantidade de energia que você gasta para adubar um milho, né? Em termos de nitrogênio, se você for botar na balança de quilocalorias, a quantidade de energia que aquele milho produzido vai gerar, em termos de combustão interna num animal ou numa pessoa, é muito menor do que o aporte de energia que foi colocado. Então a gente quebra uma regra básica, né? Uma regra bíblica. Vocês lembram da sementinha que coloca, vira 1 para 3, né? O trigo, 1 para 3, né? O milagre da multiplicação. O centeio, 1 para 100, né? Mas 1 para 100. O milho, o cereal das Américas, o grande milagroso, 1 para 1000, né? Mas a gente quebra isso daí, não é 1 para 1000 mais. Quanto que a gente gastou de energia? Isso é sustentável, gente? Eu lembro que desde a 4ª série, a minha professora me ensinou que o petróleo um dia ia acabar. E eu ficava, como a gente vai fazer sem carro, sem plástico, né? É um recurso finito, findado. Né? A era do petróleo não é para sempre. E aí, a gente está se preparando para fazer essa transição, que os colegas vão falar muito, que uma das palavras de ordem na agroecologia é a transição. Certo? Resgate. Ele vai falar melhor. Resgate. Resgate por causa das tradicionais, né? É porque a agricultura não surgiu para a revolução verde. Exato. Mas enfim. Então, gente, entender a agroecologia, e aí eu vou justificar por que um campus que não é agrícola pode ter e vai ter um curso de formação continuada em agroecologia. Porque a agroecologia, mais do que um tipo de agricultura igual se querem pregar, não é agricultura orgânica, tá, gente? É um enfoque científico, baseado em várias áreas da ciência e principalmente nos conhecimentos populares tradicionais da agricultura, tá? É um enfoque holístico, ou seja, ele vai analisar se aquela região, quais são os problemas daquela região, quais são as aptidões daquela região, tá? Além de tudo, a agroecologia, ele vai falar, é um movimento. De que adianta eu fazer uma unidadezinha aqui se eu não estou em rede, trabalhando em rede, né? Para quem que eu vou vender? Quem vai consumir? Quem são meus representantes? Eu tenho representantes na Câmara? O agronegócio tem, né? Dentro dos 4B que estão no Congresso, que são os bancos, a bala, a Bíblia e os bois, né? O agronegócio, a bancada do boi, eles têm uma grande representação dos interesses deles lá no poder. Nós não, nós temos movimento de base, né? A gente tem movimento nos movimentos sociais, a gente tem alguns movimentos esporádicos assim dentro de universidades, de técnicos que se formaram, mas é um movimento que precisa ganhar força, tá? Porque você fala, Eduardo, mas a agroecologia, ela consegue matar a fome do mundo? Consegue, tá? Só que a agroecologia, ela é um processo muito mais global. Por quê? Hoje a gente está todo mundo enfiado dentro das cidades, né? Você tem uma estrutura agrária baseada em grandes latifúndios, tá? Então a gente perdeu o pé lá em 1964 de fazer a reforma agrária, quando nossa população era majoritariamente uma população rural,
e sabia plantar. Então olha que delicadeza a gente tem hoje. Se por um processo milagroso, tá? Vou chamar de milagroso, não de revolucionário, a gente faça uma reforma agrária necessária no Brasil, porque o Japão, Suécia, esses países que a gente paga pau, todos fizeram 1 a 2 reformas agrárias, tá? Para dar condição das pessoas plantarem e adquirir sua subsistência e fazer comércio e garantir sua dignidade. Essa população que está hoje nos grandes centros urbanos, elas dominam alguma técnica de autossuficiência no campo? Elas sabem manejar a terra? Elas sabem botar uma sementinha, criar uma galinha? Não sabem. Então a gente tem um outro problema aí que a gente vai ter que enfrentar lá na frente. Então nós, pessoal da agroecologia, está plantando semente. Hoje, politicamente, é impossível, né? A gente tem políticas públicas, os meninos vão falar do Fundo Rural, né? A gente tem políticas públicas muito pontuais do Pronaf, que podem vir a dar um auxílio para o agricultor familiar, o agricultor que opte, porque não é porque ele é familiar que ele é um agroecólogo, tá? Você pode ter uma pequena propriedade e comprar o pacotão todo da Monsanto, pronto, que vem um vendedor lá na porta da sua casa te vender a semente, o Roundup, tá? Que é o herbicida. Depois ele vai te dar algo, como é frágil aquele ecossistema que você gera na sua plantação, porque ele é mono, né? Então você pensa, se só tem um tipo daquilo, se uma larvinha, né, gosta daquela cultura, ela vai se espalhar para todo, não tem biodiversidade, não tem um passarinho para ele comer aquela larvinha, né? Não tem uma lagartixa, não tem um peixinho para comer aquela larvinha que ficou empoçada naquela água, naquele lago ali, se tiver lago, né? Hoje um outro grande problema é a crise hídrica, e a crise hídrica está intimamente relacionada a como a gente vem gerindo o nosso planeta, porque aí a gente tem uma visão aqui, que a Terra é fornecedora de recursos. O que o planeta é? Fornecedor de recursos. Isso também é uma visão limitada, tá, gente? Achar que o planeta simplesmente está aí para servir a gente em termos de recursos, tá? E esses recursos, eles são esgotáveis, a maioria deles. E os que não são esgotáveis, a gente está aprendendo a lidar com eles ainda, né? Mas é isso, eu acho que, em conclusão, eu mais levantei um monte de bola aí e coloquei mais indagação do que basicamente quis colocar que é a agroecologia. Mas a agroecologia é isso, gente. Se vocês tiverem que resumir para alguém, a agroecologia é um enfoque científico diferente do que é dado na agronomia hoje, tá? A agronomia que se diz científica, ela comprou um pacote da Revolução Verde, um pacote do capitalismo, da forma do capital de produzir, que é chegar, expulsar pequenos produtores das suas terras, formar grandes latifúndios, dali você tem que comprar grandes maquinários pesados. Você vê por aí que agora o Brasil está retornando com a política de importação de microtratores. Tá? A gente teve a Tobata, que era japonesa, até mais ou menos 84. Depois disso a gente só tem mega trator, cara. Um mega trator John Deere, um New Holland, ele não passa aqui no nosso relevo, do Noroeste Fluminense, nem do Caparaó, da onde eu sou. Eu não tenho como usar uma colheitadeira daquela, e não existia um maquinário para o agricultor. Então tinha alguma coisa errada. Qual que era a política que estava sendo conduzida no Brasil? De importação, né, de maquinário. Agora que chegaram, a China começou, a China já usa esse maquinário há muito tempo, os acordos feitos nos últimos 12 anos, em termos de parceria comercial com a China, começaram a chegar a tal do Inhama, para quem lida mais com a parte agrícola aí, tá? Mas é isso, gente, é um modo de se fazer, uma perspectiva científica diferente, tá? E pregam modelos de agriculturas diferentes, porque cada local é um local, cada realidade é uma realidade, cada povo é um povo, cada tradição é uma tradição, mas que visa ao fim a segurança alimentar de um povo. É o que a gente não tem hoje. Porque o dia que a Monsanto parar de vender o milho, como é que a gente vai criar galinha, frango? Frango é a única carne barata que a gente tem hoje. Eles resolvem botar o preço do milho a R$300. Ninguém compra, ninguém planta. Quanto que vai o preço do frango? Então a gente está vendendo nossa soberania alimentar, gente. Tá? A gente não é
A gente não está segurando, igual a gente segura o cavalo na rédea, a gente não está segurando a nossa agricultura na rédea. Tá? E a riqueza de um povo se mede basicamente como ele trata o seu solo, tá? A sua água, a sua agricultura. O Brasil é um país de condições propícias para a agricultura, sim. Tá? Várias agriculturas, tá? Possíveis no Brasil, mas a gente está entregando para o grande capital. E eu temo muito, com essa mega fusão, uma empresa única dominar todo o mercado de produção de alimentos, de remédios, que ao mesmo tempo que a Baia contamina nossos solos com agrotóxico, e quem vai para o Paraná, eu fiz trabalho de campo no oeste do Paraná já, em Palotina, o maior nível de câncer, tem o maior índice de câncer proporcionalmente do Brasil, as grandes produções de soja no oeste do Paraná. É a mesma que vende o remédio de tratamento para o câncer. Então tem uma coisa muito estranha aí, tá? A mesma pessoa que fabrica o veneno, fabrica o remédio, tá? A mesma pessoa que fabrica semente, fabrica o veneno, tá? Investe no maquinário. Então tem todo um ciclo vicioso que é interessante para uma pequena parcela. Eles falam, agronegócio gera riqueza, gera nada. Gera riqueza para uma pequena parcela da população. E essa pequena parcela que adora de andar naquelas caminhonetonas de cabine dupla, entendeu? Sozinho. Geralmente é sozinho com um chapéu desse tamanho, uma caminhonete do tamanho dessa sala. Tá? O que cai do respingo da mão deles, a riqueza que cai, é o que alimenta a população. É isso. Agronegócio gera riqueza pelo respingo, tá, gente? Quando vocês pegam água ou areia, ela não escorre, mas fica uma quantidade. Então, é isso aqui, é a riqueza que o agronegócio gera para o Brasil hoje. É um respingo. Sinto muito se tem representante daqui. A gente sabe, né, de que o Brasil é exportador de commodities nada mais do que um nome chique para produtos primários. A gente sempre foi assim, né, exporta riquezas minerais e riquezas agrícolas não beneficiadas. Mas a agroecologia é um viés que, para vocês, juventude, é isso aí, tá? Se informarem, estudarem e vamos ver qual o gás que a gente consegue dar no Noroeste Fluminense a partir de agora.